Bem-vindo a mais um encontro do... Tá bom, garoto, tá bom. Seja bem-vindo a mais um encontro Marilux Cast. É um assunto inteiramente voltado para você que é da área de vendas, você que está com a gente nessa jornada, você que está no campo, você que está vendendo, está rampando, precisando vender, você que é representante comercial, seja muito bem-vindo. A bancada hoje está recheada, bancada de peso, viu? Aqui na minha frente, o CEO do Grupo Marilux, Inácio Júnior, seguido aí do Alexandre, pernambucano, veio aqui em Mossoró, nosso parceiro, representante também, empresário do segmento de distribuição, nosso supervisor, gerente da região do Ceará, Américo Neto, seja bem-vindo. E aí, Inácio, mais um podcast Marilux. Seja bem-vindo aí, muito obrigado aí, vocês, os telespectadores que estão assistindo aí, os internautas, né? Sejam bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez aí para compartilhar, aprender e também, né, vai contribuir também com vocês aí, aprendendo. E justamente com duas pessoas de peso aí, duas pessoas que vêm da área da distribuição. Então você, vendedor aqui, acho que é o único canal aqui de podcast que justamente faz esse trabalho justamente do varejo, né? Tem muitos podcasts aí na área de vendas, mas aí para marca multiníveis, enfim. E para a área de varejo, eu só conheço esse, né? Eu sou uma pessoa que estudo bastante e eu não vi ainda nessa questão de varejo, né? Então seja bem-vindo aí o Américo, seja bem-vindo o Alexandre aí. E tamo junto, né? Beleza, vamos lá. Muito boa noite, nobre Américo. Mais uma vez aqui, pousando no Marilux Cast. Gostou, né? Gostou, viu? Ele vive perguntando, rapaz, quando é que Se vai ele ter não novo? gostou, ele não reclamou, né? Segunda vez já Fazer o segunda quê, vez. né? Vamos ali. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Diz que lá no interior dele lá tá o pessoal já pedindo autógrafo. Viu? Já pedi um link aqui, ó. Olha, e disse que lá no interior dele lá colocaram um telão, viu, Alexandre? Na praça. A avó com a Na tia. praça. Pelo menos duas pessoas estão assistindo. A avó e a mãe dele estão assistindo, viu? A mulher Isso é pouco verdade. ciúme, gerou aquele Gerou filme muito. saudável, Porque né? as mulheres estão tudo procurando ele, né? Seu supervisor, eu quero trabalhar com a Marilux, né? Eu não tinha fumê no carro, eu tive que colocar agora. Muito bom. E também aqui convidado um planejamento a longo prazo, quase 2 anos para ele estar aqui conosco no podcast. Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade. Tamo junto aí para contribuir um pouco com a experiência. Ele pediu a mãe, ó. Rapaz, obrigado. o Alexandre é famoso já, a gente sempre fala nele, né? Diz que é aquele representante manhoso, né? O anelzinho, né? Manhosinho é ele, viu? Sou eu. Mas isso aí é só mesmo um adjetivo carinhoso que nós temos. Essa brincadeira é do tamanho do carinho que nós temos por ele, por isso que chamamos ele de manhoso. Mas olha, aproveitando essas duas feras aqui, que vivencia, respira a atmosfera da distribuição, que é um dos canais que fomenta mais negócios na área do varejo. E aí a gente vai direcionar o nosso assunto hoje para aquele vendedor da distribuidora e vai explanar um pouquinho depois, no segundo plano, o representante que atende a distribuição. Então, uma das duas partes cabe você assistir. Ou você está no campo como vendedor da distribuidora, ou você é representante, quem sabe você trabalha o fomento desse canal de distribuição. Tá bom? Tá combinado aí, Inácio? Sim. Fechado. Começar com o Alexandre, que é o nosso convidado. Alexandre, se apresente um pouquinho, qual é a sua trajetória profissional, como que você chegou até aqui hoje? Legal. Eu comecei com distribuição ainda como executivo na Johnson, né? Isso em meados de 2000, atendi o estado do Ceará, entre outros estados. E depois eu virei representante, me tornei representante comercial e sou empresário também. Hoje participo de uma distribuidora como sócio. Essa distribuidora tem 32 anos de mercado e a gente é voltado exclusivamente para distribuição. Bacana, bacana. Américo também passou um tempo aí na distribuição, foi uma grande escola, Américo. Total. Acho que foi a minha. Eu até tava comentando aqui que foi uma das principais escolas, né? Passei 7 anos numa distribuidora, né? Na JA. Né? Então, assim, aprendi muito. A carreira da gente é pautada desde varejo, né? Diretamente varejo, depois indústria, depois distribuidor e agora indústria novamente, né? Então a gente acho que tem um bate-papo bacana aí pra gente tocar. Faz Legal. tudo parte do mesmo ecossistema, mesmo- só isso. são posições diferentes, né? Então, Perfeito. há uma múltipla visão do negócio. Né? Eu gostaria de começar perguntando aqui, né? Assim, existe hoje os 4 maiores canais de venda, né? Existe o varejo, existe o cash, né? Existe o atacado e existe o distribuidor, né?
Então eu gostaria que vocês aí explicassem para quem tá nos ouvindo aí esses 4 tipos de canais aí. Bacana. Vamos lá. Distribuidor, né? Acho que é um cara que chega onde a indústria não consegue chegar a nível de distribuição, né? A indústria hoje ela tem uma certa limitação quanto a chegar em mais pontos de venda. Então ele escolhe um parceiro que consiga respirar a cultura da indústria e faça com que esse produto chegue nos pequenos varejos, né? Então já entrando, o varejo é o elo entre o elo final, né, para o consumidor. É o mercadinho. É o mercadinho, Varejinho, né? exato. O varejinho aí, mercadinho, varejinho, né? Pequeno ou dois varejo, checkouts. tem 2 checkouts. No Ceará é mercantil. Mercantil, né? Bodega. Mercearia. Bodega, né? Então, assim, esse é o canal, né? Pequenos varejos, né? Lojas de bairros, né? De vizinhança, a gente denomina varejo. O cash. A essência do cash era um cara que era para ser voltado para o transformador, né? O público transformador. Era aquele cara que ele veio para que o pequeno varejo ou o pequeno transformador lá, o restaurante, a panificadora, a lanchonete, fosse se abastecer dele, né? Lógico que lá no Ceará, não sei como é que tá nos outros estados, mas lá essa essência meio que caiu por terra, né? Porque hoje o cash ele tá muito mais varejo do que qualquer outra coisa, né? Então, mas a essência do cash é essa, abastecer esses pequenos transformadores, né? Por acaso tem alguém que não seja do segmento, só para ficar claro, os grandes supermercados aí, as grandes marcas nacionais caracterizam como cash, né? A gente olhando assim, o mais Onde a popular sacola é esse- vendida, né? Isso. Um açaí, É, um atacadão. O cash, Mateus, Atacadão, Açaí, exatamente. O cash ele tá passando por uma transformação, né? Eu acho que o último a se transformar, que foi a fusão aí enfim, Max deixou de existir. Eu acho que o Max era um dos únicos que ainda mantinha a essência do cash, né? Uma loja menos trabalhada, mais escura, né? Enfim, uma loja realmente voltada para o cara que ia lá comprar. A macro, né? O antigo exemplo, macro, um antigo macro, Isso, né? né? Macro, verdade. Mas você que tinha que vê ter o que cartãozinho, né? Hoje tá complexo, né? Porque hoje o cash, você pega o Mateus. O Mateus, ele vende essa bandeira de cash, mas é Mas uma é loja varejo. altamente preparada para receber o consumidor final. Aí é onde tem o desafio, né, do distribuidor, do atacado, né, e enfim. Porque o custo operacional é bem Ele mais sobe, baixo ele e a sobe, competitividade dele é Mas nesse novo ampla, serviço né? do cash, o que está acontecendo é que os preços do cash estão se elevando. Verdade, Né? verdade. E aí ele está deixando da essência de ser o fornecedor para o transformador e o preço está já virando um key account. Isso. Né? Tá acontecendo isso muito lá em Pernambuco. Então, claro que eles ainda têm as promoções. Aí ele começou com esse propósito de ter preço baixo, mas como ele começa a ter mais um pouco de serviço, né? Vender algumas categorias mais prêmios ou diferenciação de produto, acaba que o preço ele vai subindo junto. Tá acontecendo isso já, é um movimento que vem acontecendo. Tá? Perfeito. E aí o cash, ele ainda... o cash, ele olha muito para a margem final, né? Então, por isso que a gente, às vezes, percebe alguns bois de piranha dentro da operação, desvio de né? preço, isso. Então, ele às vezes, pega um arroz e faz uma ação que o mercado não entende como é que ele consegue fazer. Mas é porque ele está muito olhando para a margem final. O fornecedor não banca essa conta, né? Até deixando claro aqui para os nossos ouvintes. O fornecedor ele não banca essa conta, mas ele escolhe itens estratégicos dentro da cesta básica que atraem um cliente. Aqueles itens eles queimam margem, mas nos outros itens, quando a gente compara com o mercado, o Ceará é um mercado muito competitivo, quando a gente olha de termos de varejo, é muito, muito consolidado, muito organizado. Não tem tanta competitividade em relação a alguns outros itens, mas na cesta básica eles fazem algumas... Geralmente eles fazem por Graças. categoria, né? Entrega de 10% de margem da categoria X, ele pega uma marca, bota para chamar e paga com a outra marca para fechar aí os 10% no final do mês, por exemplo, né? Isso. Então ele faz um jogo na composição. Isso. E o atacado, né, que ficou em aberto o tema do atacado, é um cara atacado tradicional, que abastece pequenos comércios ali locais, o cara venda de balcão, que o cara vai lá, pega a mercadoria, que não faz tanta conta de margem, ele faz a conta de quanto ele está ganhando na caixa, então ele bota 50 centavos, às vezes ele empata para poder pagar uma conta ali que precisa vir, então essa é a essência do atacado que ainda sobrevive em meio a esse crescente, né, ritmo acelerado de vinda de caches. Então essa é a diferença E tá bem vivo, viu? Tá bem vivo Bem ainda, vivo, né? Bem vivo. Pega alguns exemplos, Ceará, Monsenhor Tabosa, em Isso. Pernambuco tem a Ceasa, Isso. tem vários atacadistas fortes aí nessa região. E o atacado tá profissionalizando, né? Hoje você pega atacados que já tá colocando vendedores
externos. Não, se ele olhava só para o balcão, televendas, hoje ele já começa a colocar o vendedor externo para fazer rota. Então tá uma transformação em todos os canais. Eu acho que muito vindo e assim, acelerado pela questão do cash, né? A vinda do cash hoje tá muito... Só o varejo tá muito preocupado e tá todo mundo se reinventando. Pegando na política, eu diria que o varejo é o papel do vereador, né? Tá ali perto do povo, tá no bairro, né? Isso mesmo. É. Tá na rua ali, próximo do povo, de fato, né? Isso, É aquele que tá servindo ali no domingo, onde tudo tá fechado, ele tá aberto. isso aí. A gente- Tá até mais tarde um pouquinho, aquele que tem um contato, às vezes, pelo nome, né? Isso. E que muita gente não abre mão desse relacionamento, né? Dessa proximidade. Ele consegue sobreviver, mesmo muitas vezes não tendo a competitividade em preço. Verdade. Mas tem a personalização no atendimento e na conversa com o cliente, né? Eu tenho um exemplo aqui perto de casa, tem um varejo que o açougue não tem igual. O João sabe o nome de todo mundo, ele sabe como corta a carne, e é um dos melhores açougues que a gente tem aqui na região, e é uma fila de gente para comprar. Que é cativante isso. Davis, a gente teve um evento lá na distribuidora, agora em Pernambuco, e a gente falando, né, sobre cash e varejo. E eu perguntei a um determinado cliente, qual é a sua percepção do cash? Ah, não, ele vai incomodar em determinado momento, mas vai chegar uma hora que ele não vai conhecer o meu Topar. cliente. Ele vai topar, porque, por exemplo, eu pego a feira, coloco num carrinho e levo na casa do cliente. Ele não vai fazer isso, não é o trabalho do cash. E o meu vai fazer, então vai ter espaço para todo mundo, né? E o papel do distribuidor, ele vai ser muito forte nesse tipo de cliente, tá? Porque ele vai ter que ter penetração de mix, ele vai ter que ter um trabalho de merchandising forte, para que o cliente ele consiga desenvolver e ser competitivo também versus o cash. Eu tava tendo uma reunião agora com o seu Aguinaldo, né? O gestor administrativo aí lá do Grupo Queiroz, da Rede Queiroz, né? E ele dizendo, cara, um senhor já de muita experiência, que tá inclusive tá convidado aqui já justamente para nosso próximo podcast dia 7 de agosto. E a gente conversando justamente sobre isso, né? A gente conversando que a tendência do mercado hoje, ou você vai ser grande ou você vai ser pequeno, né? Ou você vai ser grande ou você vai ser pequeno. Porque eu acho que o médio a tendência é parar de existir. Por quê? Porque ou você tem força, você tem grana ali, esses cash cada vez ficando maiores, e abrindo lojas e mais lojas. E o pequeno vai ser aquele cara da esquina, aquele da bodeguinha, que é o pai e a mãe. É o cara onde as pessoas justamente fazem a feira nos grandes cash. E aquelas comprar só um arroz, comprar só um feijão, aquelas que faltam, né? Mas vai ficar comprando nos pequenos. Que onde ele tem de baixo custo, né? E vai sobressair. Então eu acho que justamente assim, só fazendo um resumo assim, no meu exemplificar, eu vejo justamente o distribuidor, aquele cara que onde você pegando o gancho que você disse aí, é aquele cara que ele pega a sua marca, né? Pega a marca da indústria e sai justamente focando naquela coisa. O atacante não, já é multimarcas, né? Exato. Ele tem ali N marcas de água sanitária, ele tem N marcas de detergente, ele tem N marcas de amaciante e assim vai. O cash é aquele cara que justamente era um atacadista, que hoje justamente abriu as portas para que o cliente venha para comprar nele lá, né? E o varejo justamente é aquele que dá o conforto, né? É o vereador que tá mais próximo do cliente, né? Então acho exemplificando assim, eu entendo isso aí. E eu acho que o atacado ele tá perdendo a força, justamente na minha percepção, mas enfim, existe ainda muita força. A Paraíba é muito forte o atacado, Paraíba né? é muito forte. Uhum. A Paraíba é muito forte atacado. Rio Grande do Norte já perdeu muita força, né? Eu vejo muito pouco atacado aqui. Interessante uma coisa, viu, Inácio? O atacado na Paraíba, mesmo sendo atacado, ele tem uma cara, um viés de distribuição. Né? É como se fosse um atacado praticamente distribuidor. Né? O que vai diferenciar muitas vezes é a questão quase da exclusividade, né? Porque o distribuidor ele levanta a bandeira, ele incorpora a marca, ele respira a marca e ele não está aberto a diversas marcas. Então ele traz um foco mais direcionado. E na Paraíba, os atacados estão conseguindo sobressair a essa realidade. Então, ele tem um trabalho meio que de distribuidor. E aí soma o atacado de balcão com o atacado de venda externa, né? Que a gente diz, né? Com o telemarketing também. Então, eles se modelaram e avançaram e estão sobressaindo. Margem também muito pequena,
Uhum. Então precisa vender volume, assim, absurdo quando a gente conversa com os atacadistas e vê a matemática que eles fazem para poder girar. Então é um giro muito alto e uma margem muito pequena. Então, para sobressair como existe na Paraíba, é também muito mérito próprio. Muito mérito próprio. Aqui no Rio Grande do Norte o atacado vem bem minguado, diferente do que era o mercado, que o atacado dominava o mercado. O atacado era o quê? É onde tinha o capital, né? Através das mercadorias. Então, o varejo tinha que pedir a benção ao atacado. Hoje, o crédito é diferenciado, o acesso é diferenciado. Então, muitas vezes os cash têm um preço muito mais agressivo do que o atacado. E aí, essa venda, além de ser uma venda voltada para o varejo, que a margem é maior, também tem um trabalho interno voltado para o cliente final, o B2C, né? Também tem um trabalho voltado para o B2B, que são os varejistas, né? Uhum. Tem lojas médias aí que compram nas promoções. Então, todo dia o cara sai, faz as compras e faz aquelas promoções, oferta de encarte e coloca a mercadoria na loja. Mas a gente está falando aqui, belíssima a explanação, bastante aprendizado sobre isso. Isso é importante para o vendedor, porque parece que é chover no molhado, mas parte para o campo da clareza. Cada canal tem uma postura e uma exigência de trabalho diferenciado. O jeito que você trabalha com cash não é igual ao do varejo. O jeito que você trabalha com atacado é diferente da distribuição. E saber aonde você vai agir, qual a linguagem você vai utilizar, como que você vai se posicionar, um exercício que a gente começou a fazer e cada canal é uma expertise diferente. E aí eu quero entrar agora no campo do profissional de vendas, né? Como que é o vendedor que dá certo, que vende, tem resultado, que desenvolve uma carreira dentro da distribuição? O que é que ele precisa fazer? Quem é esse tipo de pessoa? Como que ele chega na distribuição? Como que ele descobre esse talento? Como que ele mantém essa alta performance? O que é que ele precisa entregar? Como é que é a rotina dele? O que é que o gestor dele espera? E como o gestor dele vê esse profissional dentro da distribuição? Vou começar aqui com o Alexandre e pinga aqui o ping-pong aqui com o Américo. Vamos lá. E passa para Inácio e a gente vai seguindo esse fluxo. Eu sempre falo que o vendedor de distribuição, ele tem algumas características de evolução, né, que possivelmente o vendedor do atacado não quer dizer que são todos, mas alguns não têm, porque está acostumado a vender mais commodity, né, só preço. E o vendedor do distribuidor não. Ele tem que começar desde a gente fala muito lá na distribuidora, vende mais quem visita mais, né? Quem visita mais vai vender mais e vai aumentar a mix com essas visitas. A gente lá, sempre fala a rota é semanal na tua distribuidora? Tem rota semanal e rota quinzenal, tá? A gente tem todo um plano de cobertura de cada vendedor, né? É feito a roteirização e aí ele segue a roteirização por dia. Leva quanto tempo cada atendimento, se for pegar A gente leva em média hoje... A gente trabalha diferenciando do atacado, a gente tem um portfólio muito grande, alguns planos de negócio que tem que seguir, né? Isso é uma situação importante que o vendedor distribuidor tem que ter em mente. Ele não pode só vender, eu só quero vender a curva A. Não, a distribuidora é exigida a vender a curva A, a curva B e a curva C, né? Certo que numa quantidade de clientes, né, maior para a curva A, uma quantidade de clientes menor para a curva B e uma quantidade de clientes menor para a curva C. Mas o vendedor, ele é treinado para fazer essa venda. Lá na distribuidora a gente tem uma cobertura por mix. Então tem um determinado fornecedor, que é a Johnson, ele tem lá um plano de negócio que é o mix de 25, aí perfil de cliente é esse. Mix de 13, perfil é esse. Então o vendedor ele tem que ser treinado para isso, né? E aí chega todo mundo treinado? Não, né? A gente tem que capacitar esse vendedor, né? Trabalhar a mente dele, fazer muita análise de dados e principalmente a visita. Eu sempre falo lá, pô, não vendeu naquele cliente? Não vendi naquele cliente. Eu disse, tu teve lá quantas vezes? Aí o vendedor chega para mim, eu tive lá faz um mês. Eu digo, tá. O comprador tava? Não. Então, você não fez nada. Não fez nada. Só tá ensinando. Agora, tu acha que tu tinha mais possibilidade de ter vendido se tivesse lá ido 2 ou 3 vezes no mês? Né? Enfim, aconteceu um caso engraçado lá em Recife de uma panificadora até perto da minha casa, não tinha produto. Ele disse, o comprador não quer comprar. E um dia eu fui cedo, fui lá comprar pão e falei com ele. Disse, sou da distribuidora tal, da Rede João. Enfim, manda o vendedor vir aqui. Disse, na primeira eu acertei, né? Na primeira que eu fui, eu acertei. O vendedor tem 2 meses que não vai. Enfim, então,
Talvez se ele tivesse visitado mais, aquele aí volta ao que eu falei, visitado mais ele tivesse conseguido. Mas então, resumindo, a gente tem que capacitar esse vendedor bem dentro dos planos que a distribuidora precisa, porque vão existir várias demandas de vários fornecedores, né? A distribuidora, ela é uma extensão, como o Américo falou, da indústria. Então, os pacotes eles chegam prontos, né? Eles chegam prontos para a gente, né? E a gente trabalha no desenvolvimento daqueles pacotes. É à toa que a tecnologia hoje tá trabalhando nisso, né? Hoje tem aquela rota, né? Tem aquela cerca, o sistema A de cerca, dados. Aí tem justamente aquela questão de abrir o aplicativo, tem que tirar uma foto de frente do supermercado, Exatamente. do mercadinho. Tem que o pedido só sai se for tiver lá dentro do mercadinho, né? Localização. Na localização. Exatamente. Então assim, a tecnologia hoje está sendo usada para isso, né? Tem muito vendedor que diz que isso aí não vai funcionar, enfim, é resistente, mas é o futuro, né? Quem estiver nos assistindo ainda não tiver com essa percepção, é o futuro. Isso vai chegar para você já já. Já já, se não chegou, vai chegar, né? Porque esse sistema de cerca, esse sistema vai funcionar e já funciona, né? Lá na distribuidora a gente não tem, a gente tem a roteirização, ele ainda tem abertura, mas a gente controla. Acontece do vendedor às vezes marcar a localização, aí eu errei, marcou no mesmo cliente, diz, ó, aconteceu algum desvio aqui, então a gente monitora também, tá? Não cerca, mas monitora. Mas o futuro é cercar. É cercar porque você vai ter mais controle dessa visita. Perfeito, é isso. Cara, assim, o que eu observei ao longo dessa minha carreira em relação aos representantes que conseguem se sobressair em meio aos outros, né? Acho que foi mais ou menos a tua pergunta, né? Olha, é muito desafiador um representante, um RCA, ou, enfim, um vendedor de distribuição, porque são muitas frentes, né? O distribuidor, na essência, ele tem que incorporar, ele tem que vestir a camisa da indústria, porque senão ele não vai ser um bom distribuidor. Aí você imagina que a Johnson exige um mix mínimo por PDV, por canal, uma estratégia para cada canal. Aí se ele tiver uma 3M, ela tem uma loja perfeita, e depende do nome que cada um diga. E aí assim, você imagina um vendedor, um supervisor ou um dono de distribuidora, ele tem que entregar todas essas frentes no mesmo PDV, na mesma visita, É ecológico no mesmo dia. isso, vai empurrando e vai dando certo. Aí assim, o que a gente... Aí falando um pouco aqui né, nos bastidores, a gente precisa ter muitas ferramentas que ajudem esse controle, né? Tem que ter muito controle. Direcionamento, né? Cara, começa por aqui, vai por aqui. O cara que realmente tem sucesso é um cara muito organizado, que ele não sai do PDV sem explorar o que ele tem na mão, né? Por mais que a gente oriente, porque a gente dê ferramentas, mas são poucos que seguem a orientação. Os que seguem, os que visitam mais e oferecem mais mix são os que vendem mais, consequentemente são os que ganham mais, são os que batem mais campanhas, são os que... Enfim, então o grande desafio é realmente a organização, o planejamento, o microplanejamento. Cada um é um gestor da sua conta, né? Por mais que o supervisor, que o gerente, que o dono direcione, mas cada vendedor ele realmente é um dono de um negócio. Se ele não encarar que ele precisa se planejar, se organizar, saber qual cliente ele vai levar, qual produto, qual promoção ele vai oferecer. Então, acho que essa questão de quem se dá melhor na venda, essa questão da organização em si, em todos os aspectos, né? Eu acho que o cara organizado é o que realmente Américo, sobressai. Não sei se você já fez esse teste, mas vamos fazer rota com 10 vendedores. Né? Vamos pegar 10 vendedores e fazer rota. Eu te garanto que uns 5 vai direto para o comprador. Ele não para nem no ponto de venda, né, para olhar o que está acontecendo. Aí falar, pô, tá faltando isso, não tá faltando isso, ou aqui eu tenho uma condição boa para chegar. Né? Eu acho que esse também é um diferencial desse vendedor, ele ir conhecer o que ele vende, olhar seus concorrentes, olhar a loja, para ir para o comprador, ó, seu fulano. Né? Seu Inácio, ó, eu vi aqui seu preço, isso faz a diferença. Né? E a gente, eu percebo que a grande maioria não entra. Pegando um pouco aí da situação, eu tenho 2 vendedores lá na distribuidora que sempre fazem a diferença. Sempre são quem ganha as campanhas, mas a rede social dela, quando a gente entra no status do WhatsApp, é direto. Até dia de domingo, já disse, você não trabalha de domingo? Eu disse, não, mas eu tenho cliente que só olha de domingo. Então, né, é uma ferramenta também que hoje vai ajudar muito. Quem ainda não tiver com essa ferramenta ativa, coloque, porque você, principalmente do WhatsApp, quando você clica, né, se seu cliente entra ali, já vê o status e já vê se está uma oferta, uma promoção, um produto novo, enfim. Ela é uma menina, ela é a que mais vende
a que mais cadastra, a que mais ganha campanha, e a gente usa muito de exemplo. Mas por que ela faz diferente? Bacana, bacana. Rapaz, eu acho assim, são dois perfis diferentes, né? O perfil do distribuidor, ele é mais analítico. É aquele cara que justamente ele tem que tá lá presente lá na distribuidora, ele tem que sair na rota, né, oferecendo ali. Eu vejo que ele tem que analisar relatório, né? De amigo, você, como é que tá a numérica? A numérica ponderada. Essa região aqui, por exemplo, tem 100 clientes. Você só positivou 20. Por quê? O que tá faltando aqui? Essa região que tem 20 clientes, você positivou 20. Por que essa de 100 não tá? Então, assim, essas análises, né? O distribuidor tem que ser mais analítico. Diferente justamente do vendedor de varejo de atacado. Justamente ele vale no preço. É. Fez a condição ali melhor ali, vai no preço. Então, assim, o vendedor que de varejo que ele quer para distribuidor, eu acho que ele pensa em muito. Antigamente é como até não sei quem foi que antes me disse que às vezes o vendedor, antigamente o vendedor que vendia numa distribuidora, ele é como se estivesse ganhando na Mega Sena, né? Só fazia aqui, tirava o pedido lá e acabou-se. Mas hoje é diferente. O mercado transformou, né? O mercado transformou. Realmente é como o Alexandre falou, o representante ele tem que usar as ferramentas. A gente estava falando hoje na reunião, né? E aí a indústria ela tá puxando essa transformação profissional. O Davidson, a gente fez um bookzinho bacana que vai ajudar os representantes que assim quiserem ser ajudados a transformarem, né? Aquele representante, independente do nível de segmento, seja só tirador de pedido, ele tá fadado ao fracasso. E vai cada vez ficar para trás, né? Então, assim, o mercado ele existe, ele é vivo, isso vai crescer cada vez mais, mas vai ficar muita gente pelo meio do caminho justamente porque não está disposto a estudar, a rever os conceitos, a se atualizar, independente de idade, né? Uhum. A gente está passando por uma transformação, todos os canais, todos os segmentos estão se transformando, né? E o Inácio falou um negócio hoje na reunião bacana, aquela questão lá, o médico demora 6, 8 anos para se formar e estuda a vida inteira. Muitas vezes o vendedor ele ganha mais do que um médico, ele ganha mais do que um advogado. A gente tem N casos, né, para poder contar, mas é um cara que não está preocupado em estudar, né? Então é isso. Ou a gente muda esse cenário, se prepara, né? A gente está aqui fomentando isso, né, Davidson? A gente está contribuindo com essa transformação profissional de quem está ouvindo, quem vai ouvir esse podcast depois. Aproveitem o momento, porque realmente hoje nós temos mais ferramentas, né? Não é só rede social para mostrar festa, né? Realmente é para você mostrar o lado profissional também. É interessante dizer uma coisa: se o Alexandre está aqui sentado conosco hoje e ele é sócio de uma distribuidora, mas primeiro ele foi um vendedor. O que possibilitou ele estar como empresário ou sócio de uma distribuidora foi as vendas. Isso. Então, vendas é o princípio de tudo. Tudo. Então, quando eu me apresento, eu falo que eu estou. Porque tudo é transitório, né? Ninguém é nada, né? A minha primeira identidade é de filho amado de Deus e por isso aí é tudo. E os mais é passagem. Você esteve vendedor de uma indústria e agora você está representante e estar sócio de uma distribuidora. Mas para chegar nessa transição, você sempre esteve como vendedor e ainda continua sendo vendedor. Inácio está CEO da Marilux. Ele não é CEO da Marilux, ele está. Mas para ele manter também como CEO da Marilux, precisa passar por vendas. Isso. E está aqui agoniado porque hoje deu problema na Cefaz e aí está comprometendo o faturamento do dia, né? E aí o vendedor, ele não tem essa preocupação da Cefaz hoje, mas ele tem a preocupação de bater a meta do dia para quando chegar no final do mês a composição fechar, porque um dia de faturamento ela implica no resultado geral da semana, do mês e até do ano, né? Então todo dia é um dia de se fazer negócio. Todos os dias é um dia de fazer negócio. E eu tenho muita admiração pelos vendedores de distribuição, porque na rua que estão os negócios, na rua que aparecem as oportunidades. Tem aquele amigo Kerley lá, ele hoje tem um supermercado e ele era vendedor. Passou a ser gerente, hoje ele tem um supermercado. É empresário do segmento de varejo. Ele sempre disse, Davidson, tudo eu construí na rua, né? A rua que está a oportunidade. Então a data povo, né?
é onde tem a tendência, é onde tem um produto que funciona, o produto que não funciona, o que o mercado está querendo, o que está acontecendo no mercado. Então, é o melhor negócio do mundo quando se disponibiliza a fazer com profundidade, né? Para quem tá chegando, é uma oportunidade, para quem está, é uma oportunidade de fazer ainda melhor, para galgar novos patamares. Então, meu respeito, carinho, porque é aquele, no caso da Rede John, não é vendedor viajante, mas grandes atende regiões e passam a semana fora e se acostumam com isso, mas é muito caro dormir fora de casa, né? Muito. É muito caro dormir fora de casa, porque você imagina que você passa 4 dias fora por semana. Se forem 4 semanas, dá 16 dias. Quer dizer, mais de 50% do seu mês você passa distante daquelas pessoas que talvez faça mais sentido. É tempo. É muito tempo. Isso é muito caro. Isso tem um preço. E na hora que você sai de casa, que você investe em deslocamento, correr risco, você tem que fazer valer essa sua atividade. Tem que gostar mesmo do que faz, porque senão, no primeiro não, você fica pelo meio do caminho, né? Então você é realmente alguém muito especial e que pela rotina às vezes esquece essa especialidade, esse ar de ser especial, porque fica sozinho, né? É igual artista, faz um show cheio de fã lá embaixo, quando acaba o show a câmera desliga, vai pro hotel, é uma solidão. E o vendedor passa por isso, né? Como se fosse a câmera desligou, nos backstakes é ele com ele mesmo, o jogo é ele com ele mesmo. Ele precisa estar muito bem alinhado a ler esse mercado. Muito legal. Eu parabenizo vocês aí por ter esse viés. E eu acho que pegando um gancho também essa questão, né? Hoje a tecnologia, a inovação, né? Pegando um gancho do filme lá, do Porta em Porta, né? Inácio, olha, eu adoro pessoas de ação. Eu falei sobre esse filme aí, Inácio, depois. Ei, qual é o filme, hein? Eu passei, eu vou assistir agora. Já assistiu, cara. Isso é massa. Chorou não? Vai Chorou, lá não. e faz. Chorou, não, eu chorei. Cara, deixa eu lhe dizer uma coisa. De fato, É emocionante. o que a gente tá falando de vendedor aqui é ação. Não é ideias. Então o Inácio foi lá, assistiu, eu quero até que compartilhe. Ele era vendedor de produto de limpeza, né? Era. Aí vocês imaginem, né? Aquela dificuldade daquele ator lá, do deficiente. E assim, o que eu quero dizer é que ele ganhar 10%, não sei se vocês entenderam, é 10% do pedido, né? Ele saía em casa fazendo a venda. Aí você imagina, era um sabão em pó, era um amaciante, era um alvejante, né? Aí você imagina aí, hoje seria o quê? Tá R$15, 20 reais. Vai dar 10%, dá R$1,50. Olha a trabalheira que era antigamente para ganhar R$1,50. Aí você hoje representante aí, às vezes vai para um supermercado, você não faz mais porta em porta, né? Você vai Supermercado, tira um pedido de 6 mil ali, ganha 200 conto, 300 conto. E às vezes fica reclamando. E é bacana esse ponto que o Inácio falou, porque isso é muito a nossa realidade, né? Às vezes o cara esquece o de porta em porta, que a gente estava falando na reunião, ele esquece do de porta em porta e vai na central de negócio. Bacana, América. Né? Fazendo o link, né? Isso é preocupante, porque a base de sustentação é a loja. No Ceará, e eu acredito que aqui também, tem muitas centrais de negócio, né? Isso gera um certo comodismo, né? Por parte de muitos representantes. Então ele esquece a essência. Porque tem que ir na loja, né? Tem que conhecer, tem que saber. Então, assim, muitas vezes eu vou na central já vendido, né? Porque eu não tenho informação da loja. Porque se eu não tenho base de sustentação, eu não tenho argumentos de venda da onde vende que é a loja. A central de negócio ela é uma base, um apoio para a loja. Se eu não tenho informação da loja, eu não tenho nada. Então, muitas vezes, se a gente inverter um pouco, eu tenho falado muito com o meu time sobre isso. Cara, vai na loja, conversa com o gerente da loja. O gerente pode ser a tua base de sustentação para o teu argumento lá na rede. Né? Porque o comprador ele vai ver número, ele vai ver estoque, ele vai ver o... Cara, então assim, o de porta em porta, né? É muito importante a gente não esquecer disso, independente de área de atuação. Falar com o cliente, falar com o consumidor, entender, analisar, criar, né, sustentação para as argumentações, né? Então, eu acho que esse link, né, do de porta em porta, que é a essência do filme, a gente não pode perder. E a gente está perdendo. E legal que a Américo vem falando, e a central é interlocutor dos proprietários. E a Bílio trouxe um exemplo, que ele foi levar uma proposta de uma compra de papel, alguma coisa desse tipo, e a central deu nega.
não acatou. Quando ele estava saindo, um associado falou: ei, essa proposta aí tu faz para mim? Aí ele vendeu todo o volume que ele ia vender para a rede para um só associado. Um só associado assumiu o volume que a rede não aceitou a proposta, quando ele ia saindo da reunião. Então você vê muitas oportunidades de negócio, né? E pegando, né? Não sei se você já disse uma vez, para você, Américo, e para você, Alexandre, tem um exemplo de um vendedor nosso, lá de Natal, antigamente, que ele começou a vender lá, né? Começou a vender em Natal, tudo. E ele tinha uma rua lá que era cheia de comércio. Aí esse último, é uma avenida lá que só era uma via única, né? Aí esse último aqui, como era o último, né? A pessoa só vinha nesse sentido aqui, aí tinha 5 comércios. Ele era o último. Aí por ser o último, aí ele sempre é o que menos vendia, né? Porque as pessoas já compravam tudo aqui já nos anos. E as pessoas passavam por dificuldade, né? Mas olha a estratégia dele. Aí passou nesses aqui, os cabras eram muito, muito assediados e tudo. E esse aqui, por viver atrasando, era menos assediado. Então ele começou a visitar isso aqui, visitou esses comerciantes antes e não levou não. Depois eu já sei onde é que eu vou minha estratégia. Vou vender nesse aqui, nesse último. Aí começou a vender, tirou o primeiro pedido. Aí ele dizia: ó, Júnior, agora manda um caminhão da empresa. Era envelopado, né? Uhum. Beleza, manda um caminhão da empresa. Aí pronto, aí atrasou o pedido. Atrasou o pagamento. Aí eu disse: ei, tirou outro pedido. O cliente atrasando, se ele não pagar, eu pago. Pode deixar que se não atrasar, eu pago. Aí vendeu de novo. Então, foi umas 3 vendas. Aí ele disse: amigo, e aí? O cliente tá devendo mês. Eu tô até quando? Até 6 meses. Se você 6 meses e o cliente não pagar, você paga. Não, beleza, vamos rochar aqui. Aí, enfim. Quando foi uns 3 meses depois, tava comprando o vizinho. Aí o vizinho já comprou um volume gigante. Ó. Aí mas essa estratégia é isso, meu amigo. O caminhão tá passando aí Na frente. Tá passando direto ali. Aí tá vendo que aí toda semana tá passando lá e tá descarregando lá. O cavalo do lado diz: ei, rapaz, olha aí. Tá vendendo bem, viu essa maluca aí? Aí começou a vender. No final de um ano depois, tava vendendo todo mundo. E esse primeiro aqui, ele deixou de vender. Tá certo, boa. Então, assim, essa que você acabou de dizer, né? A gente também Agora ele tá essa assistindo o podcast, rapaz. Ficou É, meio tava constrangido, agora. viu? Aí é que você acabou de dizer, que às vezes, uma central dessa, né? Justamente esse associado comprou, aí ele começa a encartar, as outras redes começam a ver: eu também quero, depois a central o volume tá se juntando e tá comprando tudo a central. E te digo mais, assim, é muito difícil você formar marca se você estiver só na central. Eu não consigo enxergar a formação de marca na central. Central de negócio é para grandes volumes, itens de oportunidade. Então, se a gente não entender isso, tá tudo errado. Quer ver um erro clássico que acontece indo só na central? O vendedor entra, vai para a central, né? Aí o comprador chega e diz: não, eu tenho 10 na gôndola. Sabe o que aconteceu na gôndola? Rosca, não tem nenhum. Foi quebra, né? Teve furto, enfim. Não teve nada, não tinha nada na gôndola. Mas ele não sabe argumentar porque ele não viu. E esse é clássico, entendeu? É clássico. O sistema não dá baixa, aí você tem que fazer o inventário, mas aí o vendedor tem que participar. Que tem que visitar, tem que ir da porta em porta ou loja em loja para fazer o trabalho, né? Mas esse erro é clássico. Transpiração, né? Hoje em dia a gente tem que ter cuidado que a gente não tá querendo transpirar, né? Essa ferramenta do WhatsApp, a gente quer fazer pedido pelo WhatsApp, por telefone, enfim, tá deixando de ir no cliente, né? E a gente fica se tornando um vendedor medíocre. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque não forma ninguém, né? Mediocridade não forma ninguém. Então, enfim, fica aí o recado. O beabá do distribuidor, do vendedor distribuidor, ele é simples, pô. Ele é simples. Ele é olhar os detalhes. Eu sempre digo: olha um relatório, né? Olha teu cliente, né? Oferece o que você tem já planejado, porque você recebe tudo, geralmente do analista. Recebe tudo prontinho ali, uma tabela de distribuição, uma tabela, uma batalha naval. Ó, tem esse, não tem. Então, olhe. Faz o detalhe que vai dar efeito na ponta. Ah, mas eu vou vender 100 mil no dia? Não. É construção. Distribuição é construção. Eu falo muito isso para você, né, Inácio? Lá na distribuidora. O primeiro pedido da distribuidora foi meio truque de Marilux, né? Hoje a gente já consegue puxar carretas por conta de uma construção. E ainda tem espaço.
Então, mas é tijolinho a tijolinho e serve o racional para o vendedor. Né? O vendedor recebe as informações, bota dentro da pasta, vai embora. E lá na distribuidora a gente tem. Né? A gente tenta corrigir, mas tem. Então, quem está nos assistindo, preste atenção nisso que você vai ganhar mais a curto, a médio, curto, médio prazo, que vai construir. Perfeito. E, você, vendedor, eu vou dar um insight aqui agora, viu? Estou aqui na minha cabeça aqui, viu? Você, vendedor, que não gosta de atender cliente, né? Não gosta de visitar lá. Você se imaginou, né? A gente tava falando aqui há pouco tempo sobre médico. Você já imaginou você ir para um médico, né? Você ir para um médico, o médico, não, nem lhe consta, você tá sentindo o quê? O WhatsApp, né? Ele tá sentindo o quê? Não, eu tô sentindo uma dor de cabeça, não sei o que. Rapaz, isso aí é... Você nem lhe consultar, nem fazer os exames, mas lhe medicar. Então, seria mais ou menos também a mesma analogia, né? A mesma coisa, tipo assim, você queria ser atendido, pegar em você, examinar, né? Examinar tudo, né? E assim, uma coisa que a gente vem conversando, e assim, uma coisa que eu, Américo, sempre fiz, né? O Davidson, a gente estava trocando ideia sobre isso esses dias. Cara, vendedor, entenda uma coisa. Debaixo da camisa da empresa tem que ter a sua. Se você não for um cara que se relacione bem com o cliente, que você, desde o início, você preserve isso, pode ter certeza que você vai ter uma vida de vendas curta. Ou sem sucesso. Então, primeiro, você honre o seu nome, que consequentemente você vai estar honrando o nome da empresa que você está, e com certeza você vai ter uma vida e você vai crescer muito profissionalmente. E tem que pagar preço, né? Hoje em dia a gente quer realmente ganhar os louros da vitória, mas a gente não quer pagar preço. Bacana, um exemplo aí de pagar preço, Alexandre conhece aí literalmente na prática, né, Alexandre? É verdade. Uma negociação lá do Ceará, né? É um exemplo prático aí. Não que precisa pagar o preço, mas um exemplo de pagar o preço é você ter a sua camisa pessoal abaixo da camisa da empresa. Exato. Né? Aconteceu um episódio com o Alexandre, a empresa não cumpriu e ele assumiu a bronca e honrou, mas ficou a porta aberta, o relacionamento, porque a vida é uma roda gigante, um dia você pode estar por cima, outro você está por baixo, mas se você está por baixo, saiba, se você estiver trabalhando, você sobe. Se você estiver por cima, saiba, se você não estiver trabalhando, você desce. Isso é natural, é a natureza, a roda é assim, ó. Você está trabalhando muito, você está por baixo, sobe rápido. Você está trabalhando um pouco, vai desce rápido. Então, mas não importa se você está em cima ou está embaixo. Importa que você está em movimento. E vai passar. A onda vai passar, né? Inácio já surfou em algumas ondas. Teve a onda do álcool aí, algumas ondas do mercado, alguns períodos do mercado. E tudo passa. Tudo passa. Se tiver muito bom, acelere o passo. Exato. Se tiver tudo muito ruim, mude o rumo que dá certo, que vai passar também. Então, muito bacana essas analogias aí. E Américo diz uma coisa bem legal, de onde tira o couro, sai a correia, né? Então, não existe mágica, né? A matemática ela é exata, 1 mais 1 é igual a 2. Então, não adianta falar, não tem milagre. Então, não adianta. Onde se tira o couro, sai a correia. E tem uma frase que eu falo que ele agora pegou, né? Você pode, no mercado, você pode tudo, inclusive nada. Tô decora nessa. Você pode tudo, inclusive nada. E para a gente dar continuidade e para os 10 minutos finais, vamos falar sobre esse canal de distribuição na posição agora de vendas como um representante, né? Da indústria. Você é representante da indústria, também é empresário da distribuição, você teve como gerente da distribuidora e agora está na indústria. O que se espera de um representante da indústria na distribuição? Isso aí, tudo que você falar será usado... Inácio tá anotando ali já. Inácio agora chegou. Mas é bom porque isso gera insights, comprometimento e clareza. Isso é bacana porque é o que é, né? É o que é. Porque se não cuidar, sempre vai ter quem cuide, né? E é bom que seja eu que esteja cuidando. Né? Aquilo que não é bom para você pode ser muito bom para o outro. Eu vou assim, eu vou dar meu ponto de vista, depois o Alexandre Pronto, tu vai puxar, ele não tem como refutar, né? Eu separo 2 tipos de representantes, né? Porque hoje eu sou um representante também, e trato muito com representantes, e ao longo desses últimos 2 anos, mais diretamente ainda. Tem um representante tirador de pedido, tem um representante
dono do negócio. É engraçado que o tirador de pedido, um dos indicativos dele, é errar o pedido. É o que mais é o pedido. Como é que pode, hein? Só que ele é pedido ainda tira errado. Ainda erra. Sério, sério. Tá. Aí são dois tipos de representantes, o tirador de pedido e o que se sente dono do negócio. Não é porque ele tem uma empresa. Boa. Então ele é o representante empresário e o representante tirador de pedido, né? Lógico que o representante empresário, ele tem uma vida longa dentro do negócio. É natural que as empresas o procurem para que ele dê continuidade, né? O representante tirador de pedido cada vez está ficando para trás. Aquilo que a gente estava falando hoje, muita gente não está se preparando, né? Não faz algo diferente, não entende ele como uma empresa. Ele tem que se mostrar como uma empresa, ele tem que prestar um serviço bacana, ele tem um nome a zelar. E vamos falar com a empresa tem os seus departamentos, né? Sim. E aí, eu vou te atrapalhar, tem um fluxograma, tem um organograma da empresa, que tem o setor financeiro, o RH, o marketing, a logística. E eu, empresa, embora eu não tenha estrutura, mas eu tenho papéis a cumprir dentro do negócio, né? E até eu até estou aplicando nas finanças pessoais agora o fluxo de caixa de fechamento de caixa diário, para ter uma noção do que entra e do que sai todos os dias. É uma coisa que não era usual. E aí, como eu, empresa, eu preciso ter esse comportamento de ter rotinas para eu olhar o negócio das representadas, dos volumes, dos recebíveis, das entregas. Bem importante isso que você falou aí, né? Como empresa, olhar como empresa. Então, assim, o representante que ele está preocupado, envolvido na solução, né? Que traz soluções, né? Que não está querendo só sangrar. Porque essa história do couro sai a correr, são poucos representantes que estão preocupados com isso, né? Muitos estão preocupados com a comissão final, mas não estão preocupados até quando ele vai poder ficar com aquela empresa, né? O quanto aquela empresa vai crescer para que ele cresça também. Então, eu falo muito pro Inácio, cara, a venda pela venda, de qualquer jeito, ela não é saudável, né? Ela tem que ter um contexto, né? Porque senão você quebra. Então, do mesmo jeito, o representante, ele tem que entender que se ele for vender de qualquer jeito, sem estratégia, assim, vai ser o vendedor de oportunidade. O vendedor de oportunidade, ele não consegue sobreviver, porque no momento ele estoura, passa 3 meses sem vender. Isso não tem uma construção, né? Então, acho que, separando os dois tipos de representantes para passar a bola aqui para o Alexandre, eu vejo dessa forma. O representante empresário, o representante tirador de pedido. Existe muito isso. E bom é quando a gente tá. Eu vou pegar o exemplo da distribuidora. Chega a compradora, liga aí. Fulano, teu pedido tá aqui. Aí vou no representante tirador de pedido, né? Aliás, ele não vai nem tirar o pedido, porque ele não vai pegar o pedido, né? O pedido tá pronto aqui. Tem muitos lá? Muitos. Sério? Muitos. Quantos por cento, por exemplo? Os 40, 60? Meio. Sério? Meio. O pedido tá pronto aqui. E é interessante que ele fica conformado, né? Ele nem percebe, né? E aí ele não faz o negócio acontecer. Ele não contribui o pedido, ele não contribui com o pedido, ele já recebe pronto. Ele não faz Não, e ela tem que ligar para mulher. Ele não faz uma ação. Ele não faz uma ação. Ou então ela manda o pedido para o WhatsApp. Manda o pedido para o WhatsApp. Para digitar passa 10 dias. Caraca. Entendeu? Para digitar o pedido. Mas atrasar foi a fábrica. Sempre é, né, a fábrica. Aqui não é a fábrica. Entendeu? Então é seu comprometimento de ser realmente o representante empresário, né? Pô, aquele negócio eu preciso... Você está preocupado aí com o faturamento hoje, porque interfere no fluxo de caixa, né? E lá na frente você tem que receber para pagar. O representante é a mesma coisa, ele vai ter que receber, né? Correr com faturamento para vender, para receber, para pagar suas contas pessoais e para viajar de novo, e para pagar o promotor, e para pagar os outros negócios que tem. Então, mas acontece muito, o pedido fica lá em stand-by, enfim. Dá aquela agonia, né? Chega daquela agonia, né? Rapaz, como é que pode, né? Tudo bem que o representante é um CNPJ, é uma pessoa só, mas tudo funciona do mesmo jeito. Alexandre. Tem conta para pagar, né? Tem conta da empresa para pagar, tem imposto para pagar, né? Porque se não pagar lá na frente vai ser muito pior. Então, você tem que fazer esse ciclo, ele antecipar e não retardar. Uma pergunta. Hoje, a margem de lucro, por exemplo, de uma distribuidora, no final, no padrão de mercado, em torno de quanto? Se você chegar a 3%, você agradece. Entende? Quando a gente fala de representante 4, 5, não tem a percepção de valor. Vamos supor que de 4% o lucro fica 2,5%, 3%. Só que o investimento é do tempo e do trabalho. Mas 3 eu tô falando se CNTP... Tudo correr bem. Tudo correr bem, né? Mas não é essa média, é para baixo. É 2, 1,5. Quando dá, às vezes dá no negativo também. Acontece. Basta ter um desvio no frete ou ter um desvio em alguma linha
né, de mercadoria, de entrada de mercadoria que... Mas você acredita que Corrompe. custa as pessoas acreditarem, viu? Aham. Custa acreditar. Não, mas é Não, pura realidade. custa acreditar porque quem tá do outro lado, eu digo isso porque eu era prestador muito voltado ao serviço, e quem é do serviço não tem percepção de valor do micro. Eu passei a ter percepção de valor do micro quando eu comecei a produzir. E eu, por exemplo, comprava etiqueta que era 0,11, aí tinham 6 dígitos. Quando multiplicava por milhares, dava um valor absurdo por conta aquelas vírgulas a mais, o zero a mais depois da vírgula, né? E aí você fazia conta daquilo ali, de quanto que é para ganhar R$1, qual é o trabalho para que aquilo acontecesse. Então, aquele R$1.000 que para mim não tinha valor, talvez, ele passou a ter um valor imensurável, Uhum. né? Que é a conta da indústria, que também é uma realidade bem pouca, por isso que tem que ter bastante volume para fazer composição na margem de contribuição para poder ter uma competitividade. Mas a linha do lucro e do prejuízo, ela é muito próxima, né? Qualquer coisa, um mês está no positivo, outro mês está no negativo. Eu sempre digo que Basta um dia desse sem faturamento que corre o risco ou tem algumas alguma intempéries que o representante não vive, né? Como não pode até não receber, mas é difícil, né? Ele sabe para quem vende. Mas não tem que fazer entrega como distribuidor, não né? tem avaria, Não tem avaria, entendeu? tem rebaixa de Não preço. tem rebaixa Tem de preço. estrutura. Ele Tem tem que estrutura. sair, não tem estrutura, ele tem que sair para vender, né? E aí ele é remunerado 4, 5% ali, né? E é pouco, não é pouco não, porque a gente tem lá na distribuidora são mais de 100 funcionários, né? Aluguel, imposto, enfim, para no final sobrar 2%. E olhe lá, né? E olhe lá. Então, tô falando 3 é do bom. Isso aí vai ser na Ibiapina, vai ser na JG, vai ser na Rede João. Você tem vai ser- referência, né? tem outras referências, não é meu caso isolado, né? Então, o distribuidor, quando ele tem uma remuneração aí como a da Marilux hoje, é uma boa remuneração. Imagine você aí ter uma empresa, né? Você ter 3 representações, dá para vender 100 mil de Marilux? A partir de 100 mil, A partir de 100 mil. Então, pronto. Pô, tô falando de 4 mil, né? Você tem 3 empresas aí trabalhando por baixo, América, 300 mil, tô falando de 12 mil reais de salário bruto. Então, não é uma coisa desprezível, entendeu? Hoje tem muito profissional aí, com muito tempo de estudo que você falou, Inácio, que não tem essa receita. Não, a gente tem na empresa, né? Né? Gente formada em diversas É áreas. advogado lá. Exatamente, não tem essa receita, entendeu? Bruta. 2 salários, né? Então, valorize essas empresas, saia para trabalhar, para fazer negócio, porque as coisas vão começar a dar frutos, né? Vai ter fruto para você colher em breve. Agora, muita gente quer, amanhã eu quero receber 12 mil, você é representante. Não vai conseguir, a não ser que pegue um baita negócio de uma hora para outra. Acontece. Mas aí, sem ser do mercado, também é um pouco provável. Exato, né? exato. Porque o mercado é seleto Exatamente. e o mercado, ele primeiro descobre quem você é para gerar Para depois oportunidade. gerar. E essa oportunidade vai gerar a partir do momento que você está fazendo um bom trabalho onde você está agora, independente da empresa que você está. Não importa o tamanho, importa é o que você está fazendo com aquilo que você tem para fazer. Então, a Exato. melhor oportunidade, eu sempre falo que é o agora, o que você está fazendo agora. A empresa não é muito boa, mas você pode ser muito bom. E mesmo com o cenário adverso, você pode fazer diferença. E o mercado vai ver E isso. você pode agregar outras oportunidades também, né? Outras empresas que vão E lhe uma fazer coisa bem. que é certa, Alexandre, é que esse vendedor, que o cliente ficou lá, primeiro momento fazendo chacota, porque ele ligou para ele para pegar o pedido, porque nas entrelinhas ele faz chacota, não vai ser o vendedor que ele vai indicar Nunca. para uma oportunidade dessa. Jamais. Sim, não Ei, Não os é? compradores queimam vendedores Vai pra não. mim direto, viu? E pedem preferências. Rapaz, esse teu vendedor aí, cara. E assim, quando eles têm uma liberdade, eles rasgam mesmo, viu? Ah. Rasga mesmo. Tive isso na prática, né? É verdade. É. E uma Só coisa o vendedor que não sabe. Uma coisa Ele que tá se dando bem. Davidson fala muito, cara, e aí eu, assim, isso marcou muito, a questão da franquia, né? A franquia. Hoje o nosso representante, ele recebe uma franquia... Uma franquia, né? Um franqueado paga taxa de franquia, tem um playback de 18 meses, começa a ter um retorno que chega a 3, 4, 5% depois do playback. E na maioria das vezes Coloca o dinheiro na frente, tem né? que ver se vai bater a cultura do negócio, se vai dar fit ali, se é aquilo mesmo. Essa franquia que a gente tá negociando aí, ela vai investir uns 200 mil, né? 200 mil só para abrir a loja. Cara, só para você ter ideia, os móveis é feito de metalon e pino. Deu 39 mil só de móveis. Você vê como as coisas são. Eu nem imaginava que dava isso. Um aluguel de 3 mil, imagina aí o 3 cara abriu mil um negócio. já tá pagando sem estar funcionando, né? Uhum. Você vê.
Então, assim, a garantia que tem é que você vai entrar num negócio e você vai precisa ralar. ser muito bom. Vai ter que fazer a coisa acontecer. Com a ajuda, claro, do franqueado. Mas a garantia é que você vai ter uma oportunidade de fazer um negócio. R$200 mil para abrir E uma esse loja. cara tá super animado. Muito animado. Esse aí é outro negócio, outro tema. Gente, Legal. quero agradecer aí a Alexandre. Alexandre, agradecer a Américo por mais uma participação. A gente sempre paga o cachê dele antecipado, né? Por isso que ele vem sempre. Quero abraçar aí todos os vendedores da Marilux, representantes, as pessoas que fazem parte do ecossistema, os funcionários, colaboradores, os vendedores das distribuidoras que nos representam, são muitos aí. Quando a gente vai somar todos, pega 40 da Rede John, com mais os da JA, com mais os da Azul, com mais da Nova Galdino. Dá, com mais dos Galdino, com mais da Limpac e assim sucessivamente, com Da mais Garra. da Garra lá no Piauí. E aí vai juntando aí os nossos representantes do Norte, Nordeste. Então é uma coisa bem legal, né? Que a gente está fazendo, é que a gente está crescendo esse ecossistema, somando com pessoas bem formadas e selecionando as pessoas que merecem estar conosco. E o que a gente está acontecendo? Está subindo a nossa média. A nossa média, por exemplo, se a nossa média era 5, talvez tá 6, talvez próximo mês, próximo semestre vai estar 7. A gente vai subir a média da nossa operação. E aí está atraindo pessoas mais colaborativas, pessoas mais com nível de consciência e com mais profissionalismo. Isso quer dizer, a média mais alta, a exigência de dar retorno e resposta para esses profissionais que estão chegando é maior. E aí todo mundo cresce junto. Então, obrigado, Alexandre. Obrigado, Américo. Você obrigatoriamente, faça a sua inscrição no canal, que é o mínimo que você está pagando aí. Tá inscrito no canal, deixa aí sua curtidazinha, deixa seu comentário, porque é gratuito. E eu fui fazer uma compilagem de material que a gente já gravou, um material riquíssimo, pessoas incríveis falando sobre mercado. E você pode olhar sobre finanças, olhar sobre rota, olhar sobre vendas, olhar sobre inteligência emocional, sobre comportamentos, muita coisa bacana que a gente já fez por aqui. Né? Liderança, finanças. Distribuição. Até agora. hoje me impactou muito o podcast de finanças, perspectivas que eu não havia olhado e no senso prático e que faz parte do soft skills, dos conhecimentos, competências que um vendedor precisa ter. Inácio, obrigado, tudo de bom para você também, viu? Obrigado, amigo. Obrigado a todos aí. Obrigado mais uma vez aí, Alexandre. Obrigado a Obrigado, vocês. América aí. E sigam lá no nosso canal lá. E dê sua curtida e faça seu comentário aí. Valeu, valeu. Valeu, tamo Valeu. junto. Um abraço, hein? Falou. Tchau, tchau.